Está começando na Rádio NN. O programa mais saudável do rádio. Saúde em Foco. Saúde em Foco. Sua consulta no rádio. Saúde em Foco. Boa tarde. Boa tarde. Em Arapiraca, 13 horas, 1 minuto. 1h01, acerta aí. Boa tarde para você que está chegando agora, né? Quinta-feira, dia 10 de outubro. Como tá passando rápido esse mês e tá bem quente, né, gente? Tá muito abafado aqui, né? E a gente vai falar de um assunto muito bacana com a dermatologista, a doutora Larissa Fonseca, que já tá com a gente aqui. E olha, o tema é o seguinte: mexa aí nas suas madeixas, como ela tá fazendo aqui agora, que é o seguinte: atenção, nem toda descamação na cabeça é caspa. Pois é, a gente pensa que tudo que é branco e que sai da nossa cabeça, eita, eu tô com caspa. Você veste aquela camisa preta tão charmosa que cabe com tudo, né? Camisa preta é tudo que é de bom na vida, né, gente? Combina com tudo, com jeans, com branco, com qualquer cor que você vestir. Mas aí você vai pentear o cabelo, de repente você olha assim, tá tudo branco ali. E a gente logo, tô com caspa. Então, a gente vai conversar com a doutora sobre esse assunto hoje. Doutora, boa tarde, seja bem-vinda. Um assunto bacana, importante. E agora, ajudado por essa mudança brusca de tempo aí, que tá super quente, super abafado, né? Boa tarde. Boa tarde, André. É um tema assim muito importante, principalmente para mim, né, que eu gosto muito dessa parte de tricologia, de cabelo. E como você falou, até alguns pacientes, eles chegam justamente com essa queixa da roupa preta. Eles falam assim: doutora, eu nem tô usando mais roupa preta e olha que eu gosto. Porque justamente dá um estigma, né, da vergonha, as pessoas ficam perguntando o que é, às vezes acha que é falta de higiene, e não é. E a descamação no couro cabeludo, ela tem muitos diagnósticos. O mais comum, com certeza, é a dermatite seborreica, que é a famosa caspa, mas não é só a caspa que dá essa descamação. Uhum. É verdade, é verdade. Então vamos fazer o seguinte: pediu o Marco Aurélio, eu vou mandar aqui, vou te mandar aqui, Marcão, uma imagem, né, pra gente já começar a falar sobre esse assunto aí com a doutora Larissa Fonseca. Obrigado, Janaína. Não tem como ficar sem água nesse tempo. E realmente é uma coisa terrível. Você vai para um evento, né, você vai para um casamento, onde geralmente as pessoas, né, ou qualquer outro evento que você precisa vestir uma roupa preta, que eu já falei aqui, combina com tudo. Preto é um clássico que vai virar, né, vai virar décadas aí, milênios, as pessoas vão continuar usando. Porque o preto, o branco e o cinza são as cores neutras, cabe bem em qualquer ocasião, né? Essas cores são cores que cabem bem em qualquer ocasião. E tinha até, isso não é de seu tempo não, que você é de Sacha pra cá e eu sou de Xuxa pra lá. Tinha um comercial de shampoo. As pessoas vão lembrar disso aí, as pessoas da década de 70, como eu, vão lembrar. Tinha um shampoo que a pergunta era assim: caspa, eu? Né? Então era a chamada desse shampoo. Eu tô até procurando aqui, mas não tô encontrando aqui. Eu mandei a imagem aí para o Marcão dar uma olhada aí. Mas, doutora, vamos lá. O que diferencia a descamação na cabeça, que não é caspa, de outros tipos de descamação? Pronto, então assim, o diagnóstico ele vai vir exatamente da tricoscopia, que é o exame em grande aumento do couro cabeludo. Então, o paciente por si só, ele não vai conseguir diagnosticar. Vai precisar do médico especialista, da dermato. E aí, essa descamação, assim, algo que os pacientes normalmente queixam, assim, eles falam: doutora, já usei, já fiz tratamento, às vezes já fez tratamento com outro médico, já usou shampoo anti-caspa e não melhora, e em alguns casos, além de não melhorar, até está piorando. Então, sempre pensar em outro diagnóstico, nesses casos, né, que o paciente já está usando algum shampoo anti-caspa e não está melhorando. Às vezes também o paciente ele está usando um shampoo anti-caspa, mas às vezes ele não está usando da forma correta, não está higienizando o couro cabeludo com uma frequência adequada. Então, às vezes é realmente uma caspa, mas só precisa ajustar essa rotina aí de cuidado com o couro cabeludo. Então, quem vai dar o diagnóstico exato vai ser o médico dermatologista. E em alguns casos, quando ainda fica na dúvida, aí precisa da biópsia.
que é um exame que a gente tira um pedaço do couro cabeludo, daquele local que tem lesão, manda para exame histopatológico e aí a gente fecha o diagnóstico com certeza. Tá falado aí. Você tem dúvidas sobre isso? Estamos ao vivo aqui no nosso canal no YouTube, campeão de audiência pelo NN Play. Entra aí, tá? NN Play no YouTube e você vai ver. Nós estamos ao vivo. Você pode mandar as suas dúvidas por lá ou então pelo nosso WhatsApp 99639-8389. Manda suas dúvidas para cá. O tema da entrevista é: atenção, nem toda descamação na cabeça é caspa. Com a doutora Larissa Fonseca, dermatologista. Doutora, quais são as causas mais comuns de descamação na cabeça que não estão relacionadas à caspa? Pronto, assim, o principal diagnóstico diferencial é a psoríase do couro cabeludo, que é uma doença inflamatória crônica. A dermatite seborreica, que é a caspa, ela também é inflamatória e é crônica, mas a psoríase, ela está ligada a outros agravantes. Quais são esses agravantes? Alguns pacientes, eles podem ter, além da lesão no couro cabeludo, no corpo também, que a psoríase na pele do corpo é a mais comum, mas 25% dos casos tem lesão apenas no couro cabeludo. E a psoríase é considerada uma doença sistêmica. Por quê? Está associado à síndrome metabólica, que é aumento de colesterol, triglicerídeo, glicose, aumento da gordura abdominal e também alguns pacientes podem evoluir com a artrite psoriásica, que é uma artrite, tá? Então, dor articular, edema, aqueles sinais inflamatórios, que pode ser uma artrite que o paciente ele fica realmente muito debilitado, que foi até um tema que a gente já falou aqui com o Dr. Vinícius. Então, a psoríase do couro cabeludo é o principal diagnóstico diferencial. Inclusive, você mandou uma foto para mim aí, né? Isso. Marco Aurélio, essa foto que tem um rapaz de costas, tá? Com o cabelo liso e tem uma placa, é como se fossem umas placas na cabeça e elas vão descendo para o pescoço. Essa aí é a psoríase e as pessoas podem até confundir. Doutora, quando o Marco Aurélio colocar essa imagem aí, uma pergunta em relação a esse problema. Isso coça, isso traz algum problema para o paciente? A maioria dos pacientes reclamam de coceira no couro cabeludo. Não é, nos livros tem que não coça, mas na prática clínica o que a gente vê é que o paciente ele reclama assim de coceira. Tá? E aí ele pode, por ser um processo inflamatório muito importante, ele pode ter também uma queda de cabelo grande associada pela inflamação mesmo, que é bastante. E um fator também é que às vezes vem com lesão aqui nessa região atrás da orelha. E às vezes o paciente acha que é só a dermatite seborreica, porque a dermatite seborreica, que é a caspa, também pode ter lesão na orelha, mas é uma lesão, uma placa mais grossa, com mais descamação. Normalmente é uma descamação mais branca, não é uma descamação meio amarelada, que às vezes é a da caspa, é uma descamação branca e mais grossa. E alguns outros diagnósticos diferenciais também é a tinha do couro cabeludo, que o que é a tinha? É uma infecção por fungo. É exatamente isso aí. Isso, essa aí, da psoríase. Exatamente. E assim, às vezes o paciente ele não chega a ter essa placa descendo aqui na região da nuca. Às vezes fica só onde tem mesmo o cabelo, mas examinando a gente consegue fechar o diagnóstico. Porque às vezes o paciente ele coloca a mão, ele vê que está descamativo, mas não consegue ter tanta noção, porque às vezes a lesão é justamente nessa região atrás, que o paciente não consegue ver. Mas aí ao exame a gente consegue identificar. E aí tem a tinha, né, como eu estava falando, que é a infecção por fungo, que é muito mais comum em criança, mas que também pode ter no adulto. E tem as alopécias cicatriciais, que aí são diversas alopécias cicatriciais, que não chega a ter uma descamação que cai na roupa. Mas às vezes o paciente ele coloca a mão e sente um durinho ao redor do pelo. E aí, quando ele vai olhar no espelho, ele vê que tem uma descamaçãozinha ao redor do pelo. E ele acha, eita, eu tô com caspa. Mas não é caspa, é alopécia cicatricial. Que nesse caso é um processo inflamatório ali no couro cabeludo que deixa uma cicatriz e aquele cabelo ele não cresce mais. Por isso que é tão importante esse diagnóstico correto para poder tratar o paciente da melhor forma. Tá. Doutora, a descamação pode ser causada por alergias? E se sim,
Como identificar isso? Sim, pode. Inclusive, eu já tive casos de pacientes que tiveram alergia à tinta. E é exatamente isso. O paciente, ele tem uma história muito cronológica, né? Doutora, eu pintei o cabelo e já comecei a sentir pinicando. No outro dia já estava vermelho com descamação, o cabelo começou a cair e continua pinicando, coçando, ardendo. Então a gente pensa mais num processo alérgico. Tanto as tintas como os alisamentos. Os pacientes, eles podem ter esse quadro de uma dermatite de contato ali no couro cabeludo. Uhum. Então, normalmente o paciente, ele vai sentir logo após o procedimento. Aí, por essa cronologia, a gente consegue fechar que foi pelo procedimento químico. Tá. Doutora, nós estamos num período que a gente estava falando aqui antes do programa começar. Para nós é primavera, na realidade, ainda. É primavera, o verão começa dia 22 de dezembro, salvo engano. Isso. Né? Mas acontece o seguinte, gente. As temperaturas não estão correspondendo ao que está acontecendo, não. Inclusive, o mundo está louco. Teve um dilúvio no deserto do Saara. Eu estive lendo ontem. Eu vi né? ontem. O deserto do Saara está cheio, não tem nada de deserto. Você pode ir para lá que dá para tomar banho de praia agora no deserto do Saara. Teve um dilúvio no deserto do Saara. Não sei se foi por conta do furacão Milton, que entrou aí nos Estados Unidos, na Flórida, em Orlando, enfim. Mas o tempo está maluco. E o que é que a gente percebe? Agora, por exemplo, deixa eu pegar aqui a temperatura, para quem está em Arapiraca. Deixa eu colocar aqui. 34 graus. É o que está dizendo aqui agora. 34 graus. Probabilidade de chuva 0, claro. Umidade relativa do ar 40%, tá baixa a umidade relativa do ar e vento de 19 km por hora. Tá bom? É o que tá aqui. 34. Só que essa sensação térmica tá para de 38 aqui. Uhum. E o que acontece? As pessoas precisam se deslocar para ir para os seus trabalhos ou andar na rua. E aí o couro cabeludo, ele fica exposto. E aí vem a minha pergunta. Aí a pessoa diz assim: eita, eu fui no centro comprar um negócio e eu percebo que quando eu tô no sol, meu cabelo começa a coçar. Né? Começa a coçar, começa a esquentar e tal. E tem alguma descamação associada a essa temperatura exacerbada que a gente pode receber no couro cabeludo? Sim, tem. A própria dermatite seborreica, pelo suor, pode ter essa sensação de coceira maior. Quando sua o couro cabeludo, quem tem a dermatite seborreica pode coçar mais. E a rosácea, que é uma doença inflamatória da pele, que a gente já falou aqui, sim, que as pessoas conhecem muito mais a rosácea no rosto. A rosácea, ela também pode acontecer no couro cabeludo. Então, a temperatura aumentada, o suor, o calor, podem piorar os sintomas de quem tem rosácea no couro cabeludo. E também, vamos supor, uma pessoa que vai à praia, não usou uma proteção física, por exemplo, um chapéu, e queimou, teve uma queimadura na risca aqui do cabelo. Ou então, às vezes, uma pessoa que tem uma calvície e tem o couro cabeludo mais aparente e tem uma queimadura. Essa queimadura, ela pode descamar igual uma queimadura na pele. Então, vai ter uma descamação, um ardor, uma sensação de coceira pela queimadura do sol. Tá. Agora, outra coisa, doutora. Existem pessoas que, mesmo com as temperaturas elevadas do jeito que estão, de manhã não tomo banho gelado, não. Porque, gente, você vindo pra cá, eu vindo pra cá, não tem coisa mais gostosa do que um banho gelado essa hora, né? Você toma um banho gelado e a água, quando é protegida, a sua caixa d'água, quando é protegida ali com telha ali, que a água chega dessa geladinha, não tem coisa melhor. E pra pele e para o cabelo. Ou eu estou errado, doutor? As pessoas que têm algum problema já de descamação no couro cabeludo, o banho quente, ele faz mais mal ou menos mal para essas pessoas? Ele faz mais mal. Não precisa ser um banho gelado, mas pode ser aquele quebrando a frieza. Porque o banho quente, então a própria temperatura da água, ela é um irritante para o couro cabeludo, como ela meio que ela arrasta aquela camada de hidratação e proteção natural da pele. E couro cabeludo é pele.
Então, se você tem alguma doença inflamatória no couro cabeludo e você toma banho com água quente, óbvio que foi um dia ou outro, não vai causar tantos problemas. Mas naquela rotina, o tempo todo, lavando esse couro cabeludo com água quente, vai piorar o couro cabeludo, os sintomas e também o processo inflamatório, como também para o fio de cabelo, vai deixando o fio de cabelo mais frágil e mais quebradiço. Então, não precisa ser um banho frio, mas aquele banho super quente não é aconselhado. Inclusive para a pele, viu? Isso. Resseca demais a pele aí. Doutora, qual é a importância de um diagnóstico adequado para tratar a descamação no couro cabeludo? Pronto. A importância é justamente a gente evitar que esse paciente ele tenha uma consequência como uma perda de cabelo crônica, uma perda de cabelo irreversível para esse paciente. Por quê? Se o paciente ele tem uma dermatite seborreica, dificilmente ele vai ter uma perda de cabelo tão grande a ponto dele ficar sem cabelo ao longo da vida. Então, a gente precisa tratar, por quê? Porque para a saúde do couro cabeludo, para o fio nascer saudável, precisa que o couro cabeludo esteja saudável. Então, é importante por conta disso. E para a gente chegar nessas doenças, a gente tentar diagnosticar essas doenças que, às vezes, os outros médicos não conhecem. Não sabe que tem rosácea no couro cabeludo, não sabe que tem a psoríase, e às vezes sabe, mas não sabe como diagnosticar. Não sabe o que é uma alopécia cicatricial. Então, por isso que a gente precisa diagnosticar corretamente, porque, como a gente fala na dermatologia, tempo é cabelo. Então, se o paciente ele tem uma causa de uma queda aguda, que o cabelo vai cair e vai voltar ao normal, ótimo. Mas alguns pacientes vão ter causas crônicas, que o cabelo não vai voltar mais ao que era. Às vezes pode até nascer, mas não nasce mais como era. E às vezes pode fazer uma cicatriz, e aí ele perde completamente o cabelo naquela região. Tá. A gente vai pro intervalo. Antes eu quero mandar um abraço aqui para dois Zé. Rapaz. O Zé Negão. Um abraço, Zé Negão, e o Zé Dadanco também. Eu encontrei essas duas figuras há alguns dias atrás lá no Caldinho da Canafístula, né? Não fui beber porque não podia, mas estava liberado aquele caldinho de sururu, viu, Zé? Então, um abraço para o Zé Dadanco e um abraço para o Zé Negão também, que disse que sempre está ouvindo aqui o Saúde em Foco. Obrigado, meu querido, é uma honra poder contar com a sua audiência. Dona Hilda no sítio Capim, a Ângela lá em Olivença, Dona Marleide Leite lá em Garanhuns, a Dilza no sítio Ouricuri, em Atalaia, e a todos os motoristas de táxi, de vans, de motoristas de aplicativo, mototaxistas, entregadores, policiais civis, militares, SMTT, pessoal que está fazendo aqui seu trabalho, que está ligadinho aqui nas ondas da NN, da 91,5 e também aqui pelo nosso canal no YouTube, NN Play. Entra aí, o assunto é, atenção, nem toda descamação na cabeça é caspa. Você tem dúvida? Então bota a boca do trombone, manda para cá suas dúvidas pelo nosso chat no NN Play, ou então manda aqui sua mensagem para o 99639-8389, que a doutora Larissa Fonseca, dermatologista, responde para você. Tem muita coisa para a gente perguntar, bem, eu vou perguntar uma antes do intervalo, doutora, para a gente responder depois do intervalo. Qual é a importância de um diagnóstico adequado para tratar descamação no couro cabeludo, né? E aí, essa eu já fiz. A que eu vou fazer agora é o seguinte: qual a importância? O uso de produtos inadequados pode causar descamação? Por que eu estou perguntando isso? Tem ingredientes aí que não devemos usar. Tem coisas que a gente deve evitar na descamação. Mas a gente é leigo, a gente não sabe. Então acha que a gente tudo é caspa. Então a gente tem que correr lá no supermercado, comprar um anticaspa e ficar usando o ano todo? Será que é isso? Esse é o caminho? Ou é a gente procurar investigar o problema para saber o que é aquela descamação? Então, intervalo, a gente volta já, não sai daí não. Saúde em Foco, na Rádio NN, com André Pepe.
O LaCell é o único laboratório do interior de Alagoas com selo de qualidade nacional em análises clínicas. Já estamos presentes em 15 cidades. Cada vez mais investimos em estrutura, qualidade, segurança, precisão e tecnologia. E isso faz toda a diferença nos resultados dos seus exames. Laboratório LaCell, a marca da precisão. O LaCell é o único laboratório do interior de Alagoas com selo de qualidade nacional em análises clínicas. Já estamos presentes em 15 cidades. Cada vez mais investimos em estrutura, qualidade, segurança, precisão e tecnologia. E isso faz toda a diferença nos resultados dos seus exames. Laboratório LaCell, a marca da precisão.
O LaCell é o único laboratório do interior de Alagoas com selo de qualidade nacional em análises clínicas. Já estamos presentes em 15 cidades. Cada vez mais investimos em estrutura, qualidade, segurança, precisão e tecnologia. E isso faz toda a diferença nos resultados dos seus exames. Laboratório LaCell, a marca da precisão. Muito bem, o assunto é atenção, nem toda descamação na cabeça é caspa. Com a doutora Larissa Fonseca, dermatologista, que está aqui. Doutora, eu te perguntei antes do intervalo, o uso de produtos inadequados pode causar descamação? Quais os ingredientes que devemos evitar? Em relação aos produtos, então é muito do diagnóstico do paciente. Por exemplo, se o paciente ele tem uma dermatite seborreica, que é a caspa, ou então se ele tem uma psoríase de couro cabeludo, normalmente a gente vai usar alguns shampoos que tenham também ácido salicílico, se o paciente não tem alergia ao ácido salicílico. Mas se o paciente tem uma rosácea do couro cabeludo, aí ele já não pode usar o shampoo que tem o ácido salicílico, porque vai ser um irritante. Então, ao invés de ajudar no tratamento, vai piorar o tratamento. Então, essas substâncias vão acabar meio que sendo da responsabilidade do diagnóstico do dermato, para ele ver qual vai ser o shampoo mais adequado. Então, seriam mais esses shampoos de medicamento que pode ter algum problema. Shampoos comuns que o paciente compra, farmácia, supermercado ou nesse site de internet, normalmente não vai dar algum problema em relação à descamação. A não ser quando o paciente tem uma dermatite seborreica, então ele tem aquela descamação no couro cabeludo e às vezes ele usa shampoos que são muito hidratantes, muito condicionantes. Então aquela descamação do couro cabeludo pode piorar. E também se ele usar algum produto que ele tenha alguma sensibilidade, algum componente ali da fórmula, que aí pode dar uma dermatite de contato alérgica. E aí ele vai ter alergia àquele produto. Mas assim, não tem uma substância específica que ninguém pode usar, que ninguém deve usar. Vai depender muito do diagnóstico que esse paciente tem. Tá, tem um ouvinte aqui que está dizendo o seguinte para mim. Uma vez meu couro cabeludo descamou. Foi sol demais que levei. O sol, aquilo que a gente estava falando aqui, né? Principalmente Isso. agora nesse período. A gente mora numa cidade num estado, aliás, que proporciona isso. O veraneio tá aí, né? Para quem tem um sol para cada alagoano aí agora, né? Doutora, a descamação no couro cabeludo pode estar relacionada a doenças autoimunes? E quais seriam esses exemplos? Você falou aí da psoríase, mas tem alguma doença autoimune, outra que possa ser relacionada à descamação no couro cabeludo? Sim, tem a dermatomiosite. Que a dermatomiosite ela também pode acontecer no couro cabeludo. Então, seria um diagnóstico que o dermato ia dar e esse tratamento seria em conjunto com o reumatologista. Que também foi algo que a gente conversou naquele dia aqui com o Dr. Vinícius, isso. Então, assim, das doenças imunes, as mais comuns em relação a causar essa descamação seriam essas duas. E as outras doenças, elas não teriam tanta essa associação com autoimunidade. São doenças inflamatórias, mas que não teriam essa autoimunidade. Tá. Outra pergunta aqui é o seguinte: como diferenciar a descamação causada por caspa da causada por pele seca? Tá. No couro cabeludo, vai ser aquela questão assim, o couro cabeludo ele não vai ser um couro cabeludo tão seco a ponto de descamar. Se tem descamação no couro cabeludo, então alguma doença associada tem, tá? Em relação à pele do corpo, por exemplo, a pele do rosto, porque na pele do rosto a gente tem aquela descamação da dermatite seborreica, que é uma descamação mais em áreas pilosas, ou seja, a área que tem pelo, então próximo à sobrancelha. Os homens têm muito nessa região da barba, e uma região muito comum de descamar pela dermatite seborreica no rosto é a região da lateral do nariz.
Se é uma descamação que ela acontece mais nessa lateral do rosto, em outras regiões do rosto, aí pode ser sim por falta de hidratação. Tá. E a descamação, ela pode ser um sintoma da psoríase, como você falou, né? Isso. Lógico que se não tiver, aliás, como tá aquela foto lá, que tá aparente, aí o paciente consegue até dizer assim, poxa, eu não tinha isso aqui não é caspa. Isso aqui não vai ser caspa. Que é essa foto que tá aí. Mas, doutora, quando ele tá embaixo somente do cabelo, que ele não aparece, e aí o paciente vai perceber no toque da mão essa crosta mais grossa no couro cabeludo, ele vai perceber sem saber o que é. Isso, normalmente no toque, às vezes quando tá lavando o cabelo, às vezes quando tem algum sintoma de coceira, que ele coloca a mão para coçar, sente que tá mais grosso. E a questão da descamação ali na roupa, às vezes é uma descamação mais grossa. Então, às vezes acha assim, eita, tô com uma caspa que tá pior. E aí quando vai no médico que examina e vê que não é uma caspa, é uma psoríase. Mas quando tem a placa grossa, normalmente sente ao toque. Quando ela não tá assim visível, né? Tá. Pergunta também aqui, doutora. Na nossa região aqui nós temos muitos motociclistas. E claro que é preciso usar o capacete para se proteger. Nós temos também uma cultura aqui de muita gente já usar chapéu ou boné. Os chapéus geralmente são usados aí pelo pessoal da cultura da alimentação, os produtores rurais, e é importante que vocês usem mesmo os chapéus, de preferência aquele sombreiro mesmo, aquele bem grande, né? Mas o uso de capacete ou chapéu ou boné, doutora, na nossa cidade, por exemplo, pode influenciar no aparecimento da caspa? Sim, pode. Na verdade, o aparecimento, ele é uma tendência genética do seu couro cabeludo. Então, a pessoa ela vai ter caspa porque ela tem uma tendência genética a ter caspa. Mas o abafado, o suor, aí pode piorar. Então, esse uso pode sim piorar. Então, é importante o quê? Higienizar, tá? Então, higienizar ali o seu chapéu, higienizar o capacete. E também, outro fator que é muito importante é, por exemplo, esses motociclistas que pega passageiro. Sim, os mototaxistas. Mototaxistas, era o nome que eu estava procurando e esqueci. Então, assim, os mototaxistas, é importante ele ter uma higienização daquele capacete que ele usa para o passageiro, porque não é que a dermatite seborreica ela passa, mas vamos supor que ele pega um paciente que ele não tem uma dermatite seborreica, mas ele tem uma tinha, que é uma infecção fúngica. Então, ele pega um passageiro, o passageiro contamina o capacete dele e aquele capacete pode ir contaminando outras pessoas, tá? Então, assim, é importante saber. A dermatite seborreica não passa para outras pessoas, a psoríase não passa para outras pessoas, rosácea não passa para outras pessoas, mas a tinha do couro cabeludo é uma infecção por fungo, então passa sim para outras pessoas. Tá respondido aí. E aí, é o seguinte, doutora, como fatores como o estresse ou a má alimentação pode contribuir para a descamação no couro cabeludo? Tem gente, inclusive, quando tem algum problema, tá nervoso, tá tenso, tá ansioso, as placas da psoríase, para quem tem psoríase, elas aparecem com mais frequência. Isso. Mas, aí agora a pergunta é, como fatores como o estresse ou até a má alimentação pode contribuir para a descamação? Pronto. O estresse ele é um fator importante para as crises, não só de psoríase, como também de dermatite seborreica e rosácea, tá? Então, o estresse ele é um fator importante, porque o estresse ele é ele leva ao aumento do cortisol. O cortisol, ele é uma substância que ela piora os processos inflamatórios de quem tem. Então, períodos de estresse, a má alimentação leva também a um estado inflamatório. Então, se leva a um estado inflamatório e você tem uma doença inflamatória, então também vai piorar. O peso, principalmente pacientes que têm psoríase. Paciente que tem psoríase, que tem
gordura abdominal, acúmulo na gordura abdominal, que está com sobrepeso ou obesidade, o controle do peso ajuda a controlar a psoríase. Não só a psoríase do couro cabeludo, do corpo também. Então, uma perda, tem estudos que mostram que uma perda de 10% do peso em pacientes que têm sobrepeso e obesidade já ajudam a controlar bastante a psoríase. Então, é mais por conta desse estado inflamatório que gera no organismo e aí piora essas doenças descamativas que são inflamatórias. Por exemplo, se é um paciente que tem uma infecção, então o estresse ele não vai piorar, porque é infeccioso. Mas se for doença inflamatória, então vai piorar. Tá. Doutora, qual é o papel da hidratação capilar na prevenção da descamação do couro cabeludo? A hidratação do fio do cabelo, ele não vai interferir na descamação. Por quê? Porque a orientação é que a hidratação seja feita da orelha para baixo. Por quê? Para não acumular a hidratação no couro cabeludo. Se é um paciente que tem a caspa, se você acumula muito produto nesse couro cabeludo, vai piorar a caspa. Então, a hidratação é muito mais para a qualidade do fio. Então, se é um paciente que tem um cabelo ondulado ou cacheado, que a oleosidade natural do couro cabeludo não chega até as pontas, então ele precisa ter uma rotina de hidratação mais regrada. Se é um paciente que tem química no cabelo também, se tem descoloração, se pinta, então precisa ter essa rotina de hidratação mais regular, mas não vai interferir na descamação. Tá. Outra coisa, a dermatite seborreica, doutora, é sempre confundida com a caspa e como diferenciá-las? Tá. A dermatite seborreica, ela é a caspa, tá? Então, assim, o paciente, ele conhece como caspa, é o nome popular. Então, às vezes, ele acha que, às vezes, quando ele tem uma descamação no rosto, aí ele não associa que é uma caspa. Ele acha que é uma doença diferente. Mas é também a dermatite seborreica. A dermatite seborreica é o quê? É uma inflamação, tudo que é ite é inflamação. Então, às vezes, os pacientes falam, doutora, eu tenho dermatite. Mas dermatite não é diagnóstico. Vai depender que tipo de dermatite é essa. Então, a dermatite seborreica. Então, é uma inflamação em áreas que a gente tem muita glândula sebácea. Por isso que é comum no couro cabeludo, nessas regiões pilosas e na região do nariz, no rosto, próximo às orelhas e também nesse V aqui do colo e também das costas. Então, nessas áreas é comum a dermatite seborreica. Aí, se tem uma descamação fora desses lugares, a gente já tem que pensar em outro diagnóstico, ou se o paciente tem 2 diagnósticos em conjunto. Tem a dermatite seborreica e mais outra doença. Doutora, tem pessoas que têm caspas até no ouvido. E tem caspas também até nas sobrancelhas. Isso. Né? E tem mais pessoas, por exemplo, homens que têm o peito muito cheio de pelo. Tem caspa aqui também. Isso, por conta que é uma área que tem muita glândula. Então, assim, para quem está em casa pode dizer, não, pai, é só caspa na cabeça. Mas não é. Não é, isso. Você olha para uma pessoa e outra coisa, doutora, a pessoa não tem hoje, mas pode ter amanhã. A pessoa não tem caspa nas sobrancelhas e de repente você tá ali e você, oxe, eu não tinha não isso aqui. E daqui a pouco você começa a mexer e começa a cair alguma coisa ali, porque você percebeu que tem caspa na sobrancelha. Isso. Então, assim, tanto o paciente que ele tem uma doença crônica, que a dermatite seborreica, ela é crônica, é importante saber, ela não tem cura, mas tem controle. Então, o paciente que tem dermatite seborreica, que tem a caspa, ele precisa ter um tratamento de manutenção, que é aquele cuidado diário, um sabonete específico, um shampoo específico, rotina de hidratação na pele, protetor solar e ter o tratamento da crise. Por quê? Porque mesmo o paciente fazendo aquele tratamento de manutenção, se ele tem algum pico de estresse, se às vezes, por exemplo, carnaval, que a pessoa passa a semana, festa, bebendo, comendo errado, não dorme direito, vai ter uma crise. Então, nesses períodos, ele precisa ter o tratamento da crise para desinflamar mais rápido. Qual é o impacto das mudanças climáticas, doutora, como o frio e a umidade na descamação do couro cabeludo? Pronto. A temperatura, então assim,
no período do frio, a gente tem uma piora da dermatite seborreica, porque no inverno a gente diminui algumas substâncias de hidratação que a nossa pele produz. Então, as doenças inflamatórias, elas têm um período de crise ali naquele período de inverno. Então, a dermatite seborreica, a psoríase, elas podem ter uma piora no inverno. Mas no verão, a dermatite seborreica também pode ter uma piora. Por quê? Por conta do suor. Então, normalmente a gente sua mais, tem a temperatura, então piora também. E os pacientes que têm uma rosácea no couro cabeludo, a temperatura do verão também vai ser pior. Então, vai ter uma piora. Já as alopécias cicatriciais, elas não vão ter associação com o clima, com a temperatura do dia. Uhum. Doutora, a gente percebe nas gôndolas dos supermercados que existem shampoos anti-caspa e, aliás, a indústria melhorou bastante, porque antigamente você, já disse aqui, a gente resolvia um problema e arrumava outro. Primeiro, que naquele tempo, no meu tempo, só tinha um shampoo anti-caspa da vida. Eu até lembro o nome do negócio aqui, só não vou dizer para ninguém procurar, porque ainda existe esse trem, ainda existe, né? Você resolvia o problema da caspa, em compensação, seu cabelo ficava parecendo um Playmobil. Aqueles bonequinhos que tem o cabelo duro, que você não conseguia nem pentear o negócio. Ele resolvia o problema da caspa, mas em compensação deixava seu cabelo ultra ressecado, né? Era só tinha aquele shampoo, você tinha que usar aquilo ali, né? Mas hoje a indústria cosmética, ela desenvolveu tanto que você pode tem inclusive somente para homens, somente para cabelo feminino, enfim, você tem um shampoo anti-caspa para chamar de seu ali. A pergunta é que tem pessoas que fazem daquele shampoo o uso diário, o ano inteiro, né? Então vai tomar banho, eu vou usar o anti-caspa, vou tomar banho, eu vou usar o anti-caspa. Isso, para vocês dermatologistas, é normal? Pode se usar dessa maneira? Ou pode usar, mas dá uma pausa, usa um shampoo normal para o seu cabelo. Seu cabelo é ondulado, usa o cabelo ondulado. Seu cabelo é cacheado, usa para cabelo cacheado. E alterna o uso com o shampoo anti-caspa. Ou o shampoo anti-caspa está liberado o ano todo para todo mundo? Não está liberado, tá? O ideal é assim, o que a gente vê muito no marketing é que as pessoas, elas leem o que está ali no rótulo do produto e leva aquilo para a vida. Mas não é assim. O correto é o seu médico prescrever uma rotina capilar para você a partir da sua necessidade, que é o que eu estou fazendo muito com os meus pacientes, porque às vezes eles ficavam muito na dúvida do que usar. Aí eu peço até a foto do que eles têm para ver se é adequado para organizar essa rotina capilar, porque os shampoos de medicamento, eles normalmente ressecam mais o fio, tá? É normal. Porque eles vão ter, para eles serem melhor absorvidos ali pelo couro cabeludo, eles vão dar uma ressecada nesse fio de cabelo. Então, é um paciente que tem uma dermatite seborreica, que ele precisa usar o shampoo, mas ele tem um cabelo cacheado. Então, se ele usa aquele shampoo todos os dias, o cabelo dele vai ficar muito seco. E o cabelo cacheado, ele já é mais seco por conta daquilo que eu falei, que a oleosidade natural não desce para o fio. Uhum. Então, ele tem que ter uma alternância com um shampoo que seja mais suave, que limpe o couro cabeludo, mas que não resseque tanto esse fio. Ele tem que ter uma máscara de hidratação para esse fio, que tenha componentes de óleo nessa máscara. Para quê? Para repor esse óleo que esse fio não tem. Mas se for um cabelo liso, ele não vai precisar que a máscara tenha óleo, porque às vezes vai pesar demais esse fio. Então, essa rotina, o ideal seria a prescrição, como se fosse uma prescrição de medicamento. Uhum. Para quê? Para justamente a gente não melhorar uma coisa e piorar a outra. Então, para o paciente, ele melhorar o couro cabeludo, mas manter o fio bonito. Uhum. Que aí ele vai ficar muito mais satisfeito com o tratamento também. Até para ele ter uma adesão melhor ao tratamento. Porque se você começa um tratamento que o seu cabelo fica uma palha,
a pessoa não vai querer continuar. Com certeza não. Então, às vezes, ele para de fazer o tratamento porque o cabelo ficou feio. Então, às vezes, você tendo esse olhar de falar, ó, isso aqui vai ser melhor para o seu cabelo, o paciente ele vai aderir melhor ao tratamento e aí vai ter uma resposta melhor a longo prazo. É verdade. Um abraço aqui para Erivânia Félix, que está aqui com a gente no NN Play. Tem uma pergunta aqui para a gente terminar o programa de hoje, do Ronaldo Silva Lima. Aliás, Ronaldo Silva Lima e Silva. Ele diz assim: é verdade que quem usa muito boné os cabelos caem? Porque eu vejo muitas pessoas que não usam e também são carecas. Pronto, então assim, é uma pergunta que a gente até respondeu aqui uma vez, que bombou quando teve essa pergunta. Então assim, o boné, ele não piora a calvície, ele não está relacionado à calvície e não vai estar relacionado se o paciente é careca ou não. Ele vai ter essa piora em relação à dermatite seborreica, porque fica ali abafado. Às vezes a pessoa não lava o boné e aí fica aquela oleosidade ali, pode piorar a dermatite seborreica. Então, se a pessoa tem uma inflamação muito importante no couro cabeludo e a queda é por essa inflamação, e você está abafando esse couro cabeludo, então ele vai ter uma queda, mas pelo processo inflamatório, não em relação à calvície. Tá respondido aí. A doutora Larissa Fonseca, dermatologista, atende aqui na Climag, que fica na rua Fernandes Lima 434, no centro, ali ao lado da Ultramed, que é nosso patrocinador também aqui, na parte de imagem, tá? Você vai precisar aí de imagem, tomografia, ressonância magnética, você vai encontrar aí na Ultramed, e tá aí o endereço, Climag, com 2 M's, _, tá? Na rua Fernandes Lima 434. O telefone para você marcar pode ser pelo WhatsApp. Você tá com esse problema, tá percebendo isso? Você não tem vergonha de vestir o preto? Foi convidada para a festa de amanhã e tem o vestido preto, não quer ir não, porque tá com vergonha. Eu não vou com o vestido preto, tu vai ficar assim o tempo todo, né? Metendo a mão lá nos ombros para tirar aquelas coisinhas brancas. Então marca aí, ó, 998352191, 998352191. Telefone e WhatsApp para quem tá fora de Arapiraca, DDD 82. Tá certo? Para quem está fora do estado de Alagoas, repetindo aqui, é o WhatsApp da Climag, 998352191. Tá certo? Você vai marcar lá, vai encontrar a doutora Larissa Fonseca, dermatologista, a doutora Laura Fonseca, que é ginecologista e obstetra, e também a doutora Micaele Murussi, que trabalha com reprodução humana assistida e infertilidade conjugal. Doutora, obrigado por ter vindo. Foi muito bacana tê-la aqui. Até a próxima. Muito obrigada, André, e até a próxima. Falando aí desse calorzão, né? Com certeza. Pois é. Amanhã, gente, eu vou receber aqui a nutricionista. Deixa eu pegar aqui o nome. Tema da entrevista de amanhã: como a nutrição pode ajudar no combate à ansiedade e depressão. Tô falando de comida, tá bom? Tô falando de remédio, não. Amanhã, a Aniele Lopes, nutricionista, vai falar pra gente sobre esse tema. Como a nutrição pode ajudar no combate à ansiedade e depressão. Imperdível, não é não? Então, um grande abraço a todos vocês, muito obrigado pela audiência de vocês. O Luiz Henrique, meu irmão, diz o seguinte: doutora, tem uma pergunta aqui. Como a composição da microbiota do couro cabeludo influencia o desenvolvimento da caspa? E quais são as possíveis implicações para o desenvolvimento de tratamentos probióticos? Pronto, pergunta arrasou. Queria ter um irmão assim, mas é meu irmão. A dermatite seborreica, ela está associada a essa desregulação da microbiota do couro cabeludo. Então, tem uma diminuição das bactérias boas, que ajudam a proteger o nosso couro cabeludo, e tem um aumento dos fungos no couro cabeludo, que era para eles estarem ali só habitando, e eles começam a aumentar, proliferar, e aí piora. Então, tem essa desregulação, e também, além dessa desregulação, eles começam a ter uma influência na própria produção da oleosidade natural da nossa pele, do couro cabeludo, produzindo um óleo inflamatório. Então, tudo isso em conjunto leva à piora da dermatite seborreica. E aí a gente tem shampoos, tem loções que ajudam nesse controle da microbiota para ajudar também a reduzir o processo inflamatório. Tá legal, tá respondido aí então, meu irmão. Um grande abraço para você e para toda a sua família. Boa tarde para você e até amanhã, se Deus quiser. Tchau. Saúde em Foco, na Rádio